Josué, capítulo 1. Bem, a filmadora está aqui na frente porque acabou a bateria do microfone e eu esqueci de comprar. Então está mais pertinho aqui. Só antes da gente ler esse trecho, só para nós nos situarmos, durante uma grande fome na região ali do povo de Deus, Jacó acabou mandando seus filhos até o Egito, porque souberam que no Egito tinha alimento. E por que tinha alimento no Egito? Porque José, que tinha sido vendido para ser escravo lá no Egito, decifrou o sonho do faraó, de que haveria 7 anos de vaca gorda e depois 7 anos de vaca magra. Você já ouviu isso, né? No tempo das vacas magras. E também teve um sonho do faraó, que era 7 espigas gordas, e depois nasciam 7 espigas magras, e as magras comiam as gordas. E no caso das vacas, primeiro apareciam 7 vacas gordas, e depois 7 vacas magras, e as vacas magras comiam as vacas gordas, e continuavam magras como se não tivessem comido nada. E o José disse que era um sonho de Deus, indicando que haveria 7 anos de fartura, mas depois 7 anos de escassez, de fome, e que era necessário, no tempo da escassez, da fartura, reservar para o tempo da fome. Aí nós temos uma lição importante para nós. Se você está bem no emprego, está vendendo bastante, está com muitos clientes, teve muito serviço esses dias, está sobrando dinheiro, não gaste, guarde, porque se houver uma necessidade, você tem reserva. Faça uma reserva. Depois que você tiver uma boa reserva, aí a coisa muda um pouquinho, mas sem reserva, não gaste demais. Mas José, por causa de ter desvendado o sonho que Deus tinha dado a Faraó, possibilitou que o Egito tivesse mantimento em abundância. E Jacó, sabendo disso, mandou seus filhos buscarem alimento. Você conhece a história, eles chegaram lá e não reconheceram José, que era um dos irmãos mais novos, que eles tinham vendido para ser escravo. Mas José não se revelou a princípio. Leia lá na Bíblia, no livro de Gênesis. Mas depois o José se revelou e Jacó mudou com toda a sua família até o Egito. Era algo temporário. Sabe aquela coisa temporária que você diz, eu vou consertar? Eu comentei algo outro dia num casamento, da latinha de leite ninho que eu pus embaixo do estrado da nossa cama em São Paulo, e eu disse, eu vou consertar. E a latinha fez aniversário. Ela foi ficando, e o provisório virou definitivo. O povo que foi para o Egito para comprar alimento, o povo ficou lá um pouquinho, porque o José estava lá, e o tempo foi passando, e acabaram ficando 400 anos. E num período veio um faraó que não conhecia José, e ele decidiu, isso está lá em Êxodo capítulo 1, de 8 a 10, esse faraó disse, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com este povo, para que não se multiplique e para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E aí você pode pensar, mas por que ele não queria que o povo, aquela multidão não saísse da terra? Porque era mão de obra barata, escrava, quase sem custo. Então era vantagem ter os hebreus trabalhando
para os egípcios. Ficaram 400 anos lá. E aí vem Moisés, usado por Deus, e ele tira o povo do Egito. Está lá em Êxodo, livro de Êxodo. E eles saem do Egito. E a viagem do Egito até de volta para a terra prometida, Canaã, podia ser uma viagem relativamente curta. É claro que não era assim 1 dia, 2 dias, porque eles estavam a pé, uma multidão muito grande. Mas quando chegaram na boca do gol, na cara do gol, era só chutar e fazer o gol. Deus mandou que eles enviassem 12 espias. Está lá em Êxodo também, aliás, Números. Deus diz, Números capítulo 13, versículo 1 a 2, nós ainda vamos entrar no texto de hoje, mas o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo, eram 12 tribos, então seriam 12 homens, de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Não era para mandar qualquer um, era para mandar gente que era chefe ali na família, 12. Eles foram, espiaram a terra prometida, era só para espiar. A terra que Deus disse, eu vou dar. Mas quando eles voltaram, resolveram dar opinião sobre a terra prometida. E 10 deles, eles disseram, é impossível conquistar a terra prometida. Ou seja, Deus falou que vai dar, mas não tem jeito, não vai rolar, não tem como. O povo de lá parece gigante, nós parecemos como que gafanhotos perto deles. No entanto, 2 foram contrários aos 10. E Caleb, um deles, disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Josué era o outro que também ficou do lado de Caleb. Mas o povo preferiu ouvir a voz da maioria. Dos 12, 10 disseram, impossível. 2 disseram, sim, é possível. Então, optaram por dizer, já que a maioria está dizendo que não, então nós não queremos. Tem uma frase conhecida que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a maioria está com a resposta certa. Nesse caso, a maioria disse, não tem jeito, mas Deus tinha dito, eu vou dar. Nos dias de Jesus, a maioria gritou o quê? Crucificam. A multidão gritava, crucificam. Então, nem sempre a maioria tem a resposta certa. É interessante que a gente não sabe o nome dos 10. Eu nunca vi na Bíblia qualquer versículo dizendo quem que eram esses 10 que foram enviados. Mas os 2 que disseram sim, é possível, um deles foi Caleb e o outro Josué, que é o livro que nós vamos ler agora. O Josué que depois se tornou o ajudante de Moisés nessa trajetória conduzindo o povo de Deus. Uma vez que o povo ficou com medo, eles preferiram ouvir os 10 e resolveram que era melhor voltar para o Egito, até com aquela desculpa lá a gente comia pão à vontade, alhos e cebolas e sei lá o que mais, pepinos. Mas por causa desta decisão de não entrar na terra prometida, eles ficaram rodando no deserto 40 anos. 40 anos dando volta, 40 anos voltando para o mesmo lugar, dando volta a
até que todos os que tinham recusado entrar na terra prometida, dos que eram de uma idade para cima, morressem no deserto. Agora em Josué, eles estão de novo no mesmo lugar. Aquele mesmo lugar que antes era para ir até a terra prometida, espiar a terra que Deus ia dar. Agora eles estão de novo na cara do gol. E leia lá em Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante. Depois que acharam? Josué, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem paz, Josué capítulo 1, versículo 1 em diante. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. E olha a promessa: assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará o povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente, e nós vamos continuar daqui a pouco. Deus está dizendo: eu vou dar a terra prometida, tão somente, ou seja, vocês vão ter que fazer algumas coisas, vocês têm a parte de vocês. Deus está dizendo: eu vou abençoar, mas você tem lição de casa. Lembra quando terminava a aula e a professora escrevia na lousa para casa? E aí a gente ficava triste, a gente pensava que eu cheguei em casa e brincar, mas tinha lição de casa. Pior é quando a gente estava torcendo pelas férias e a professora escrevia para as férias. E aí a gente caía do cavalo. Em casa, quando os nossos eram pequenos, estudavam lá em Campinas, e aquele ano a escola decidiu que os alunos teriam lição de férias, e não era uma lição que tinha que fazer qualquer dia, era lição para o dia 1 de tal, lição para o dia 2, lição para o dia 3, lição para o dia 4. Ou férias difíceis. Cada dia não podia fazer a lição da semana inteira, era para fazer a do dia no dia. Quando Deus diz: eu vou abençoar, tão somente Ele vai agora dar o que é que Josué tinha que fazer. Semana passada nós lemos o capítulo 3, falamos sobre a questão de 2024, e nós aplicamos essa passagem de Josué, que Deus disse para eles que eles iriam entrar na terra prometida, mas eles tinham que crer que iriam conseguir, eles tinham que se santificar, porque Deus faria maravilhas no meio deles, e eles teriam que se lembrar, eles tinham que pegar pedras do meio do rio Jordão,
colocar nos ombros um homem de cada tribo. Eram pedras grandes, para usar do lado de lá como um monumento, de forma que quando a Ágata perguntasse: mamãe Tainá, por que são essas pedras aí? Vovó Edna, o que são essas pedras? E aí era para os avós, ou os pais, ou os tios explicarem. Nós atravessamos o Rio Jordão com o pé seco, porque Deus parou o Rio Jordão e fez um montão, e a terra ficou seca, e nós atravessamos o Rio Jordão, e no meio do Rio Jordão essas pedras foram tiradas. Nós precisamos aprender a levar lições para frente, para explicar. O que é que você trouxe de 2023 que vai te ajudar a lembrar e olhar e dizer: Deus abençoou? Eu comentei semana passada com os que não estavam. Você tem algumas máscaras guardadas? Não para usar de novo, por favor, mas porque um dia você vai abrir a gaveta, vai achar essa máscara e vai dizer: puxa, tinha uma época que a gente tinha que ir para a igreja de máscara, a gente tinha que ir para o restaurante de máscara. Em São Paulo disseram que tinha que tirar a máscara, pôr a comida na boca e pôr a máscara de volta. Lá na Dell, onde a Jaque trabalha, alguns descobriram um jeitinho brasileiro. Eles colocavam um lanchinho assim do lado. Então, quando os guardas passavam, eles começavam a comer, né? Quer dizer, eu estou sem máscara porque eu estou comendo. Mas na realidade é para ficar sem máscara há bastante tempo. Mas você tem algumas coisas guardadas para você lembrar? Eu comentei que a gente tem lá em casa, numa gaveta, o aparelhinho de metal que o Jaime usou como traqueostomia, quando ele era pequeno, talvez do tamanho do Dudu. O tamanho do Dudu, teve que fazer traqueostomia. Aquilo dava um trabalho, tinha que aspirar, era delicado. Graças a Deus depois parou de usar, mas a gente tem numa gaveta aquilo guardado. Quando a gente olha, a gente diz: graças a Deus, Deus operou no Jaime. Houve um tempo que alguém até queria pagar para fazer a cirurgia plástica para esconder a marca. E a gente comentou: não deixa a marca, para ele se lembrar que Deus fez um milagre na vida dele. Deus fez um milagre. Então, foi a palavra do dia 31 de dezembro. Você precisa crer que Deus vai cuidar de você em 2024. Você precisa se santificar, porque Deus não age onde tem pecado. Se você quer que Deus haja na sua vida, você precisa se santificar. Tudo que for de pecado, você precisa abandonar, pedir perdão, não fazer mais, e Deus vai fazer maravilhas. E também se lembrar de algumas coisas. Nós retornamos agora para o capítulo 1. Deus está dizendo: assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você também. Tão somente, ou seja, você só tem que fazer umas poucas coisas, tão somente. E aí Deus vai dar algumas direções, e eu queria compartilhar com vocês, porque elas também servem para nós nos nossos dias. Deus diz: tão somente. Veja o versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso. Josué capítulo 1, versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Então, somente
Leia e guarde. E é bom lembrar que nesse tempo de Josué, a Bíblia não era igual essa que você tem aí na sua mão ou no seu celular. Hoje nós temos 66 livros, Velho e Novo Testamento, 39 no Velho e 27 no Novo. Pastor, você decorou isso? Não, não decorei. Eu sou ruim de guardar números, eu já falei isso. Nem a placa do carro ali fora eu não sei. Números eu não guardo. Telefones eu conheço apenas alguns. Então esses números eu tenho que voltar e pesquisar de novo. Alguns de vocês conhecem isso desde a infância e guardam e falam assim facilmente. A pastora conhece muitas placas de carro, até mesmo carros que nem eram nossos, eram de tios dela, mas eu não guardo placas, eu guardo pessoas, tá? Fisionomias. Tenho tentado aprender a guardar nomes, aí exige um pouquinho mais. Eu estava em Recife, num ônibus, daqueles elétricos, de pé, e eu olhei um rapaz sentado, lá em Recife. Você mora lá em Campinas, na Vila Nogueira? Ele olhou para mim assim, assustado, como quem diz, você me conhece aqui? E era mesmo, estava lá em Recife, encontrei num ônibus elétrico. Eu não sabia o nome, eu já tinha visto ele passar na frente da minha casa, eu sabia que ele morava numa das ruas para cima e que ele pegava ônibus na rua do lado. Mas reconheci o rosto lá em Recife. Então, eu não guardo números, mas no tempo de Josué não tinha os 66 livros. Quantos tinham naquela época? Quantos? Quais foram os livros que Moisés escreveu? Os 5, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Deus diz para Josué, tão somente guarde, está ali no versículo 7, tenham cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Ou seja, estava só nos 5 livros. Se Josué seguisse o que estava nos 5 livros, ele seria bem sucedido. Imagina nós, se nós guardarmos tudo que está nestes 66 livros. A gente só tem que observar, ler e aprender e guardar. Só isso é suficiente. Deus promete, você vai ser bem-sucedido. Então, em 2024, você vai ser bem-sucedido se você separar um tempo na sua vida, cada dia, para ler um trecho da palavra. Pastora Lúcia e eu gostamos mais do método sem pressão. O que é o método sem pressão? Algumas Bíblias têm lá no final o plano da leitura bíblica em um ano. Você, no dia 3 de fevereiro, tem que ler o livro tal, capítulo tal, versículo de 1 a não sei quanto. No dia 4 tem que ler. Nós somos mais favoráveis a que você leia a sua Bíblia sem esta pressão de seguir uma tabelinha. Porque quando você segue uma tabela, às vezes você lê que nem a gente fazia a redação na escola. A redação tem que ser de 20 linhas. A gente pegava a menor folha possível, marcava, contava até a linha 20, eu fazia uma marquinha ali na linha 20, eu sabia, eu tinha que chegar lá. E acho que tem mais gente que está rindo aí que fazia a mesma coisa, né? Eu tenho que encher a linguiça para chegar na linha 20. Às vezes, quando você lê pela tabela, você acaba lendo só para dizer li. Hoje eu paguei minha dívida. Nós somos mais a favor de que você pegue sua Bíblia, escolha um livro. Se você vai começar, leia os Evangelhos primeiro. Mas leia sem pressa. Se você
ler apenas um trechinho e quiser ler 2, 3 vezes o mesmo trecho, amém? Se Deus está falando com você naquelas 5 linhas, ou naqueles 5 versículos, ou naquela página, não tenha pressa de ir para a próxima. Às vezes você vai pensar, eu li 2 páginas atrás algo que estava ligado a esse aqui. Aí você volta 2, 3 páginas e tenta localizar aquilo que você leu para comparar um com o outro. Mas quando você tem uma tabelinha, você não pode fazer isso, senão você não consegue cumprir o propósito. Deus está dizendo tão somente, você só precisa guardar o que está na palavra. Leia a sua Bíblia, leia em 2024, leia, mas não leia no celular, leia na sua Bíblia de papel, tá bom? Anote com lápis na lateral o que Deus te falou, alguma observação, um lápis. O lápis você pode apagar, você pode, não passa para o outro lado, mas leia e aprenda. Salmo 119, versículo 160 diz: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Leia a sua Bíblia, mas leia entendendo, é a palavra de Deus, e o que está aqui é a verdade. Lá no Salmos também 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu já era pastor aqui no Adelaide quando alguém me falou o que eram as lâmpadas do tempo bíblico, desses tempos aqui. Cabiam na palma de uma mão, pequenininhas assim. Colocava azeite, tinha um paviozinho, você colocava a chama ali no pavio, você carregava na palma da mão. E as pessoas amarravam na ponta do pé, na sandália, estas lâmpadas para caminhar no escuro. Em noite de lua nova, que é breu total, e a lâmpada iluminava só o próximo passo. Tinha que andar olhando o chão, o que a lâmpada estava iluminando, se era uma cobra, se era um buraco, se era um escorpião. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que você leu ano passado, você leu, vai te ajudar sim, mas você precisa ler de novo, porque para cada dia você precisa ler um pouco mais, cada dia você vai aprender. Versículo 7 tem uma orientação, ele deveria ler e guardar o que estava na lei de Moisés. Faça mesmo, leia e guarde. Versículo 8: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, fazendo isso, você prosperará e será bem-sucedido. Além de você ler, você precisa falar, compartilhar, falar para outras pessoas. Às vezes você não precisa dizer, na Bíblia está escrito isso. Então a pessoa vai dizer, lá vem você de novo com a Bíblia. Às vezes você pode só usar o que está na Bíblia, e a pessoa fica pensando, da onde o Rogério arrumou tanta sabedoria? Da onde o Aguinaldo tirou essa ideia? De repente você vai encontrar alguém e vai dizer isso que eu acabei de falar, olha, guarde alguma coisa, porque se houver uma necessidade, você tem reserva. Nós conhecemos uma pastora
que numa época da vida dela, a filha e o genro perderam o emprego. E a pastora e o marido disseram para a filha e para o genro: Deus vai abençoar vocês, nós vamos cuidar de tudo. Vamos cuidar de tudo. E foram abençoando a filha e o genro para que eles passassem aquela fase. E chegou um momento que ela precisou vender uma casa, porque as reservas que eles tinham acabou. Então eles iam vender a casa para continuar ajudando a filha e o genro. E aí ela foi reclamar para Deus: Deus, estou precisando vender a casa para ajudar meus filhos, minha filha e meu genro. E aí Deus disse para ela: é por isso que eu te dei a casa. É por isso que eu te dei a casa, para você ter agora como ajudar sua filha e seu genro. Então, às vezes você vai ter uma palavra, mas compartilhe a palavra. Você precisa, e eu também, ter fome e sede da palavra, querer a palavra. Lá no Salmo 119 também, versículo 97, é um salmo bem grandão, mas no versículo 97 diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. O salmista está dizendo: eu medito na palavra. Nós aqui do Ocidente não temos muito esta habilidade de meditar. Lá no Oriente eles fazem mais isso, eles param e ficam pensando em alguma coisa. A gente precisa fazer assim também. Lá na China, os velhinhos pegam uma pipa, uma linha e vão empinar a pipa. É claro que lá não tem os que ficam derrubando pipa, mas eles põem a pipa no ar para ficar pensando, ficar meditando. Se você já viu vaca, a vaca come, depois ela deita e ela começa a mastigar, porque ela está trazendo de volta, ela está ruminando, ela está mastigando o que ela já mastigou antes. Meditar é ficar pensando no que você lê. É ficar perguntando: Deus, aquilo explica melhor, não entendi, coisa e tal, e ficar pensando, medita. O salmista está dizendo: eu medito nela todos os dias. Ainda no Salmo 119, 162, diz: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Então leia e tenha fome de ler, mas compartilhe também. Na palavra de Deus você vai encontrar conselhos práticos. Você, na sua situação, você vai achar na Bíblia conselhos práticos. O Max Geringer, eu ouvia bastante quando dirigia muito carro, e eu gostava quando ele aparecia com orientações na vida, como é que ele diz? Na vida, não é profissional, na vida, trabalho e tudo mais. Max Geringer, ele contava sempre algumas coisas e eu ficava acompanhando. E um dia ele chegou e disse: o filósofo fulano de tal disse isso. E ele falou. Aí no final ele disse: eu só preciso confessar uma coisa, o filósofo fulano de tal não existe. Eu omiti o autor para que você prestasse atenção no que eu ia dizer. Mas todo esse trecho eu tirei do livro tal na Bíblia, do versículo tal até o versículo tal. E aquilo que ele tinha falado eram orientações para homens que trabalham, homens de negócios. Mas se ele dissesse: a Bíblia diz isso, alguns iam dizer: não quero ouvir, vou mudar de canal. Mas como Max Geringer falou que era um filósofo, um especialista, várias pessoas ouviram até o final. Muita gente da área de negócios, eles aprendem na Bíblia, aprendem, e você pode aprender também. Para nós os homens, por exemplo, olha uma orientação que a Bíblia vai te dar como homem:
Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa. Pode cutucar o maridão aí do lado? Ame a sua esposa. Maridos, ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É fácil? Jesus amou a igreja, cuidou da igreja e deu a sua própria vida pela igreja. E Paulo está dizendo que nós, maridos, precisamos cuidar das esposas da mesma forma como Jesus cuidou da igreja. Paulo também disse lá em Efésios 5:25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e esse é Efésios 5:25, que acabei de ler. O outro é Colossenses 3:19, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Ame. Colossenses 3:19. E Efésios 5:22 é aquele que ele diz que a gente tem que amar como Cristo amou a igreja. Ele diz para os maridos também, isso já é Pedro. Pedro era casado, pastor era? Sim, ele era casado. Qual o nome da esposa dele? Não sei, mas eu sei que ele tinha sogra. E Jesus curou a sogra dele, né? Pedro disse, 1 Pedro 3,7, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa por ser parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Se o marido não cuida bem da esposa, as orações dele ficam o quê? Interrompidas. Ele pode orar muito, pode orar bastante, orar orações bonitas, mas a oração está interrompida, não chega até Deus do jeito que deveria chegar. Mas se ele tratar bem a sua esposa e cumprir com o seu papel de marido, as orações serão liberadas. Mas a Bíblia também dá orientações para os homens casados, dizendo: seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, a sua esposa. Alegre-se com ela, cuide bem dela e cuidado com as outras. Em outras palavras é isso. Se alegre com a sua esposa e cuidado para não cair na armadilha das outras. Isso está lá em Provérbios. Vamos ler Provérbios capítulo 5. Logo depois de Salmos. Olha como a Bíblia ensina. Se você ler a Bíblia, você vai acabar tirando lições para você. Além da Bíblia dizer que você tem que cuidar da sua esposa, que você tem que amar a sua esposa, tem que dar a vida por ela, porque ela é mais frágil, que você tem que cuidar dela, senão suas orações ficam interrompidas. A Bíblia também diz para você cuidar, porque o capítulo 5 diz de Provérbios: meu filho, dê atenção às minhas sabedorias, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral é aquela mulher que fica procurando o marido das outras, aquela mulher que fica procurando alguém. Aí diz: porque os lábios da mulher imoral destilam mel, são doces, palavras suaves. Os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim é amargo como o fel. Fel é aquela parte do animal que, se não tirar, você perde a comida toda, você perde
tem o fel lá do animal. Eu me lembro uma vez, minha mãe estava preparando uma galinha caipira, galinha de capoeira, como dizem no Nordeste, não é aquela luta capoeira, porque capoeira eles chamam no quintal. E aí minha mãe mostrou, isso aqui é o fel. Se não tirar o fel, se ele cortar, a carne vai ficar ruim. A Bíblia está dizendo que o lábio da mulher impura, imoral, no começo são palavras doces, suaves, mas no fim vai ser amargo. Leia depois o capítulo 5 e você vai descobrir mais coisas que acontecem com homens que deixam a mulher da sua mocidade e vão atrás de outra. No começo tudo parece mil maravilhas, mas com o passar do tempo vai descobrir que tem outra sogra, outro sogro, outro cunhado, outras pessoas, e aí no fim às vezes acaba descobrindo que entrou numa furada. Aí vai gastar bastante, vai gastar a saúde, vai gastar, e no fim é triste. Você talvez conhece alguns que optaram por esse caminho e o fim deles é triste. A maioria deles tem um fim muito triste, mas a Bíblia dá conselhos. Então leia a Bíblia. Mas se você não ler a sua Bíblia, você não vai chegar numa passagem como essa. Não vai aprender o que ela está te orientando. Leia a sua Bíblia. A Bíblia também tem palavra para as mulheres. Tito 2,4 diz: mulheres, e ele vai indicar a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos. As mulheres casadas devem conversar com as mais novas, para que elas amem seus maridos. A Bíblia também fala sobre a mulher virtuosa. Você está lá em Provérbios, vai para o capítulo 31, depois leia em casa o capítulo 5, para conhecer um pouco mais. Mas o capítulo 31, versículo 10 em diante, fala sobre a mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, de bom grado trabalha com as mãos. E aí vai falando, é uma mulher que negocia, ela compra, vende, e os filhos vão elogiá-la. Mulher virtuosa, quem a achará? Seja uma mulher virtuosa. Mas a Bíblia também fala da mulher briguenta, assim como a Bíblia fala do homem beberrão. A Bíblia fala que ele está como alguém que está em cima do mastro, está tonto por causa da bebida, está com o corpo cheio de feridas porque caiu bastante nas ruas, está machucado, nem lembra de onde foi. E a Bíblia diz que esse homem está dizendo: quando que eu vou ficar bom para beber de novo? E aí você sabe o fim, cada vez pior. Mas a Bíblia também fala sobre a mulher briguenta. Provérbios 21:19 diz: melhor é morar numa terra seca do que com a mulher briguenta e geniosa. Ainda em Provérbios capítulo 25, versículo 24, diz: melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Então, quando você lê a sua Bíblia, você vai dizer: opa, será que eu estou brigando muito? Será que está sendo complicado morar comigo?
Será que meu marido está dizendo, acho que é melhor ir morar em outro lugar? O marido também pensa, será que a minha esposa está dizendo, é melhor ir morar em outro lugar? É melhor ser a mulher virtuosa. Dá conselho para os jovens também. Peço igualmente aos jovens, isso é Pedro falando, capítulo 5, versículo 5, não me lembro se é primeiro ou segundo, acho que é 1 Pedro, não anotei. 1 Pedro. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O jovem humilde, ele olha para o adulto e ele quer aprender com o adulto. Ele quer aprender, ele quer descobrir para não fazer os mesmos erros. A Bíblia dá conselho para quem é chefe, a Bíblia dá conselho para quem é empregado. A Bíblia diz, você servo, que hoje seria você empregado, trabalhe para o seu patrão como se Jesus fosse o seu patrão. Se Jesus fosse o seu patrão, você trabalharia de qualquer jeito para ele? Ou você trabalharia com carinho, com atenção, com cuidado? Trabalhe como se Jesus fosse o seu patrão. Quando chegamos aqui, eu conversei sobre isso com um jovem que enrolava bastante no trabalho, e quando o chefe aparecia, ele fazia de conta que estava trabalhando, e aí eu expliquei, você tem que trabalhar lá como se Jesus fosse o seu chefe. Você ia fazer isso se Jesus fosse o seu chefe? E ele falou, não, então você precisa consertar. Trabalhe corretamente. Tão somente, Deus quer te abençoar. Tão somente a sua parte conheça a Bíblia, leia a sua Bíblia, aprenda, medite nela, obedeça o que a Bíblia está te dizendo, fale dela para outras pessoas, compartilhe. Você aprendeu alguma coisa? Fala para mais alguém. Põe lá no seu status. Compartilha com alguém que está passando por alguma situação. Diga, olha, eu aprendi isso aqui, eu não sabia, mas eu aprendi lá na Bíblia. Compartilha. E a promessa de Deus lá em Josué, capítulo 1, é que se ele fizesse isso, Deus diz, então somente faça isso. Observe a palavra, obedeça, compartilhe. Para que você tenha o cuidado, e ele diz, então você prosperará e será bem sucedido. Você quer prosperar? Você quer ser bem sucedido nos negócios, no trabalho, na família, na criação de filhos, no casamento, na igreja? Você quer prosperar e ser bem sucedido? Então somente faça isso. Faça isso. Leia a Bíblia, descubra o que Deus espera de você, obedeça e compartilhe. Amém? Vamos orar. Hoje à noite de celebrarmos a ceia do Senhor, a primeira do ano, serão várias esse ano, e eu espero que você entregue a sua vida para esse Jesus. Eu já fiz isso, se você não fez ainda, faça, entregue sua vida para Ele, deixe que Ele cuide de você, você que está aqui na igreja, ou quem estiver acompanhando a mensagem depois pela internet, entregue sua vida para Ele, leia a Bíblia para saber o que Ele quer que você faça, e faça, e Ele vai te abençoar, Ele vai cuidar de você, Ele vai te ensinar o que você não sabe, Ele vai te ajudar a crescer
na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ele vai te ajudar a vencer os seus medos, suas situações, os problemas no trabalho, os problemas na família. Ele vai te lembrar que você precisa falar a verdade. Falar a verdade sempre. Ele vai te abençoar. Ele vai cuidar de você. Alguém hoje gostaria de dizer: Jesus, eu preciso abrir meu coração. Eu quero te convidar para vir morar no meu coração. Já ouvi falar, eu sei que o Senhor existe, eu conheço a história, eu conheço um pouco da Bíblia, mas eu sei que no trono da minha vida não é o Senhor quem está, sou eu que estou tomando as decisões sozinho. E eu quero hoje te convidar, eu vou sair do trono da minha vida, para que o Senhor sente no trono e seja o rei sobre a minha vida. Isso que é entregar a vida para Jesus. É permitir que Ele seja o rei e dê as ordens, a direção, o comando, e você seja o súdito. Nós vamos orar daqui a pouco, mas eu quero permitir que o Espírito Santo fale um pouco com o seu coração. Talvez alguém está sentindo que precisa fazer essa oração hoje, nesse primeiro culto de 2024. Talvez alguém está com esse desejo: eu preciso começar uma nova caminhada com o Jesus da Bíblia, com esse Jesus que morreu na cruz no meu lugar. Eu preciso sair do trono e deixar que Ele seja o Rei da minha vida, que Ele seja o Senhor. E eu vou obedecer. Alguém gostaria de, hoje, nesse primeiro domingo do ano, alguém gostaria de levantar a mão, indicando: eu quero convidar Jesus para entrar na minha vida. Alguém gostaria? Se você quer, levante a sua mão. É algo simples, é algo que só você pode fazer. Eu não posso fazer, nem mesmo pela pastora Lúcia. Eu só posso fazer por mim, e você só pode fazer por você mesmo. Então, se a escolha é sua, escolha certo. Convide Jesus. Levante sua mão, indicando: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida hoje. E nós estaremos orando por você e te ajudando nesta nova caminhada. Alguém? Nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Papai, obrigado, porque assim como o Senhor foi com Moisés, o Senhor também foi com Josué, e o Senhor também quer estar conosco todos os dias. O Senhor quer cuidar de nós, e a nossa parte é ler a palavra e obedecer o que está nela, e compartilhar a palavra com mais alguém. Obrigado a Deus, porque a parte que ficou conosco é uma parte fácil. A parte difícil Jesus fez naquela cruz. Ele sofreu humilhação, derramou sangue, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e subiu aos céus. Obrigado, porque a parte fácil ficou para nós.
Ensina-nos nesse ano de 2024 a fazermos a nossa parte com alegria, em nome de Jesus. Amém.